Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma resolução de questão da banca IDECAM, tá? Desafio número 2. Hoje com questões de morfologia, um assunto extremamente relevante para a banca IDECAM, tá? Com questões ali de um nível mais elevado, do jeitinho que ela gosta. Então, se você ainda não faz parte do meu grupo do WhatsApp, o link está aqui na descrição. Entra lá, porque todo mundo que faz parte já recebeu esse material previamente, já teve a chance de responder e vai fazer a correção aqui agora através desse vídeo. Então não perde essa comunidade, faça parte desse grande grupo de estudos de português para concurso público, beleza? Também quero convidar vocês a participar ali do meu curso online, que o link também está na descrição. Você pode fazer parte dessa grande união dessas pessoas aí que estão estudando a banca IDECAM. Então vamos embora, vamos responder a questão. Ó, primeira questão já diz o seguinte pra gente. Dar importância às instituições sem considerar as estruturas tornou mais fácil para o centro neoliberal definir o que os países periféricos deveriam fazer. No período acima, A. Então, basicamente, a questão quer que eu conte a quantidade de artigos e a quantidade de preposições. Mas antes disso, vamos relembrar aí o que é morfologia, né? A morfologia, basicamente, ali de maneira bem geral, é o estudo das classes de palavras, das classes morfológicas. Um substantivo, um artigo, uma conjunção, um verbo, é uma preposição, advérbio. Tá? É entender o que são essas palavras e conseguir fazer uma análise morfológica de orações. Tá? Então, quando eu faço análises morfológicas, eu vou ali identificar a função morfológica das palavras. Nesse caso, a gente está identificando aqui artigos e preposições. Então, relembrando rapidamente o que são artigos, eu tenho artigos de dois tipos: artigos definidos e artigos indefinidos. Os artigos definidos são o, a, os ou as. E os indefinidos, uma, uns e umas. Isso que são artigos indefinidos. A questão está falando aqui de artigos de maneira geral. Então não especifica se é definido ou indefinido, então pode ser os dois. Então vamos começar contando a quantidade de artigos, tá? Vamos lá. Dar importância às instituições. Aqui, ó, para que haja a crase, existe um artigo e existe uma preposição. Não é isso? A importância, dar importância a alguma coisa é uma preposição e as instituições é o a artigo, tá? Então já tenho um aqui. Sem considerar as estruturas, dois artigos. Tornou mais fácil para o centro, três artigos. Neoliberal definiu o que os países periféricos deveriam fazer. O que, aqui esse o não vai ser um artigo, tá? Ele faz parte aqui da estrutura da conjunção. E eu tenho os países, que aqui sim é um artigo. Professor, em alguns casos vou ter dúvida quando é um artigo. Eu, por exemplo, iria marcar esse o como artigo. Mas calma lá. Artigos, eles estão ali relacionados a substantivos, certo? Ó, instituições é substantivo no plural, por isso que se relaciona aqui. Centro também é um substantivo. Estruturas também é um substantivo. E países também é um substantivo. Agora, que não é substantivo, que é conjunção. Então, o artigo não poderia estar relacionado a uma conjunção, certo? Por isso que esse o aqui não é artigo. Então, eu tenho um, dois, três, quatro artigos. Então, não é letra A, porque me diz que são cinco, não é letra C e não é letra E. Então, já descartei três alternativas, vou ficar entre B e C. E aí eu preciso contar as preposições. Então, preposições. Vamos contar as preposições. Deixa eu apagar aqui esses riscos. O que são preposições, professor? Ó, preposições são palavras invariáveis, tá? Elas não variam, não se flexionam. E serve para ligar ali termos dentro da oração para garantir que haja um fluxo sintático. Por exemplo, com, sem, para.
Isso são preposições. Então é isso que eu vou contar aqui, quantas preposições eu tenho. Então, vê, dar importância às instituições, a gente já falou que tem um a aqui, que é preposição, tá? Dar importância a alguma coisa. Então, esse a é uma preposição. Sem também é preposição. Então, já tenho duas. Considerar as estruturas, aqui eu tenho apenas o artigo. Tornou mais fácil para uma outra preposição. O centro neoliberal definir o que, aqui eu tenho conjunção, os países periféricos deveriam fazer. Então, eu contei, ó, 1, 2, 3 preposições. Então, letra B é a minha resposta, certo? Porque eu tenho 4 artigos e 3 preposições. Então, vê, para responder essa questão, a gente precisava ali ter um pouco mais de cautela em identificar, por exemplo, que no caso de uma crase, existe ali preposição e existe artigo. Então, a gente precisa contar essas estruturas também. Vamos para uma próxima questão. Essa aqui pede para a gente o seguinte. Eu tenho uma frase. Elas nos dizem, no caso do atraso, se o país teve uma colonização de povoamento ou de exploração mercantil, como nos países latino-americanos. E aí eu tenho um termo em destaque e ele pergunta aqui para a gente qual é a classificação. Tá? Então, no caso aqui, ó, qual é a classificação da palavra se? O que é que esse se aqui dessa questão ele é? Esse se, ele é um pronome oblíquo? É um índice de indeterminação do sujeito? Partícula passivadora? Conjunção integrante? Conjunção condicional? Então, vamos entender aqui rapidamente o que é cada uma dessas coisas. Pronome oblíquo, me, te, se, nos, vos, pode ser pronome, certo? Me, te, se, nos, vos pode ser pronome. Mas para ser pronome, ele precisa estar relacionado a um verbo, né? Um pronome oblíquo está relacionado a um verbo. E quando eu digo se o mercantil teve uma colonização, não necessariamente está ligado a um verbo, certo? Mas se você tem um pouquinho mais de afinidade com questões de sintaxe, você pode perceber o seguinte. A frase, na verdade, é essa. Ó, elas nos dizem se o país teve uma colonização, tá? Então, esse no caso de atraso é um termo que está entre vírgulas e eu posso ignorar ele aqui, ó. Posso ignorar ele e fazer a leitura direta. Elas nos dizem se o país teve. Aí, bem, vê o seguinte. Esse se, ele está relacionado a dizem, o verbo, já que eu ajustei aqui a ordem? Não. Elas nos dizem e esse se não necessariamente está relacionado para se referir a uma pessoa, né? Porque um pronome oblíquo, ele se refere a uma pessoa, se refere a uma coisa, ele faz uma referência. Nesse caso, não, tá? Então, não posso dizer que é um pronome oblíquo, já vou descartar. É um índice de indeterminação do sujeito, e aí eu vou chamar também a atenção para a partícula passivadora. Então, vamos falar desses dois aqui ao mesmo tempo, tá? Veja só, o se, ele pode ser o índice de indeterminação do sujeito, ou seja, pode dizer que eu tenho um sujeito indeterminado, ou ele pode dizer que eu tenho ali um sujeito passivo, uma partícula apassivadora. E é bem simples. Para ser partícula apassivadora, ele precisa estar ligado a um verbo transitivo direto. Para ser índice de indeterminação do sujeito, ele precisa ser um verbo transitivo indireto, um verbo intransitivo, tá? Precisa ser um desses daqui para ser índice de apassivamento, de indeterminação do sujeito, desculpa. Então, vê só. Elas nos dizem. Aí eu tenho o verbo dizer. Quem diz, diz algo a alguém. Ah, então é um verbo transitivo direto. Então é uma partícula apassivadora. Eu vou descartar a letra B. É uma partícula passivadora mesmo, Fábio? Você tem uma voz passiva aqui. Quem pratica a ação? Não é ela? Elas. Elas nos dizem. Dizem a nós. Elas nos dizem. Então, esse se não traz uma ideia de apassivamento. Mas vamos deixar aqui um pontinho, porque pode gerar dúvida. Então vamos deixar aqui um pontinho, já que a gente descobriu que é um verbo transitivo direto. Vamos ver se não seria uma outra opção. Conjunção integrante. Conjunções integrantes, elas iniciam orações subordinadas. Então, o que é uma oração?
Uma oração é a quantidade de verbos. Se você tem um verbo, você tem uma oração. Então, vê. Eu tenho elas nos dizem. Aqui eu tenho um verbo. Deixa eu apagar aqui os riscos para não atrapalhar a compreensão. Elas nos dizem um verbo. Se o país teve, eu tenho outro verbo. Uma colonização de povoamento ou de exploração mercantil, como nos países latino-americanos. Tá, então vê. Esse se aqui, ele está iniciando uma nova oração. E aí, diz pra gente que esse se, na verdade, não é uma partícula passivadora. Professor, não estou entendendo nada. Então, vamos lá. Vamos entender o que é uma conjunção integrante. A conjunção integrante, para você identificá-la, é o seguinte. Você precisa saber que pode ser conjunção integrante o pronome que não, conjunção que, ou o se, iniciando ali uma nova oração que a gente identificou. E aí é o seguinte, você precisa substituir essa oração que o que ou se está iniciando pela palavra isso. Se você consegue substituir, você tem uma conjunção integrante. Então veja só, elas nos dizem se o país teve uma colonização de povoamento ou de exploração. Então isso aqui tudinho é a segunda oração, desde o se até mercantil. Tá, então o que é que eu quero fazer mesmo? Eu quero substituir essa oração inteira pela palavra isso. Elas nos dizem isso. Elas nos dizem isso. Eu consigo substituir de forma que faça sentido. Então, eu sei que ali eu tenho uma oração subordinada. Eu sei que esse se aí é uma conjunção integrante, tá? Então, eu vou marcar essa aqui como uma possível resposta também. Porque está iniciando uma oração, posso substituir por isso, eu tenho uma conjunção integrante. E a gente já viu que não é uma partícula passivadora, porque eu não estou diante de um caso de um sujeito passivo, tá? Eu tenho um sujeito praticando a ação de dizer. Então, esse se não é índice de indeterminação, não é partícula passivadora, mesmo que esteja ligado, próximo, na verdade, a um verbo transitivo direto. Eu preciso observar ali o sentido da frase como um todo, tá? Eles nos dizem uma oração, se o país teve uma colonização de povoamento ou de exploração mercantil, é outra oração. Então, não é partícula passivadora. Conjunção integrante, eu já vi que sim, vai ser uma conjunção integrante. E eu quero saber agora se é uma conjunção condicional. Esse se aqui me dá a ideia de condição, não dá a ideia de condição, tá? Muito comum o se ser uma condição, mas nesse caso não é. Elas nos dizem isso, elas nos dizem se o país teve uma colonização. Eu não estou tendo condição para nada acontecer, tá? Condição é quando você pensa assim, se chover, eu não vou sair de casa. Então tem uma condição para que um resultado, uma ação aconteça ou não. Não é o que a gente está vendo nessa questão. Então a resposta é conjunção integrante, porque eu consigo substituir a oração que o se está iniciando pela palavra isso. Então, é uma conjunção integrante que inicia ali uma oração subordinada substantiva. Vamos para a terceira questão agora. Terceira questão. No trecho, tivemos diminuição nos volumes de água, o que traz menos oxigenação, menos movimentação de água e maior concentração de nutrientes e esgoto na água. As classes gramaticais a que pertencem as palavras destacadas são respectivamente. Então veja, a gente vai analisar advérbio, substantivo e adjetivo. Relembrando, substantivo é a nomeação de alguma coisa, pode ser um concreto, abstrato, e admite artigo, né? Eu posso colocar um o ou um, uma, o, a, aos, as no começo, assim, antes dessa palavra, para verificar se é um substantivo. Então, vê, tivemos diminuição. Eu posso dizer tivemos a diminuição? Tivemos uma diminuição? Posso sim, tá? Então, isso já fala pra gente que diminuição é, de fato, um substantivo. Palavras que terminam em são, poluição, macacão, macacão não termina em são, né? Poluição, diminuição, conversação, normalmente são substantivos.
mas a gente testa vendo se eu consigo colocar um artigo, tá? Porque um artigo, ele se relaciona apenas a substantivo. Então, já vou desclassificar aqui a letra A e a letra D, porque falam de adjetivo. Continuando. Nos volumes de água, o que traz menos oxigenação? Isso aqui pode confundir muito, tá? A palavra menos aqui, ela se relaciona com o verbo ou se relaciona com o substantivo? Ó, o que traz menos oxigenação, esse menos, ele tem uma ideia de intensidade. Ele fala aqui o modo como se traz alguma coisa. Então, menos é advérbio, se relaciona ao verbo traz, traz com menor quantidade. Então, ele indica intensidade. Logo, menos é advérbio. Então, eu vou aqui já tirar a letra A, que diz que é um adjetivo. Vou tirar a letra A já tem desclassificado, né? Vou tirar a letra B e a letra C e já tenho a minha resposta, ó. Letra E. Então, continuando, só para a gente verificar mesmo. Menos movimentação da água, novamente, uma ideia de intensidade. Traz menos movimentação da água. Tá? Ainda está relacionado ao verbo trazer. Então, aqui também é advérbio, como a gente está vendo na letra E. Dois advérbios em sequência. E, por fim, maior concentração de nutrientes. Maior se relaciona à concentração, que é, então, um substantivo. Maior aqui vai funcionar, então, como um adjetivo, que se relaciona à concentração. Então, vê, traz menos oxigenação, é o modo como traz menos movimentação, tá? Agora, maior concentração é a concentração que é maior, tá? É a concentração que é maior. Então, a resposta é a letra E. Eu tenho dois advérbios. Primeiro, eu tenho um substantivo, dois advérbios e um adjetivo. Certo? Então, precisa tomar muito cuidado que a palavra menos, essencialmente, é advérbio, tá? Você pode pensar, era menos oxigenação, era menos movimentação. Então, está relacionando ao substantivo. Mas veja só, a palavra menos, ela é essencialmente um advérbio. Algumas palavras são essencialmente adverbiais. Então, a gente precisa conhecê-las, tá? Para não errar. E maior não é essencialmente um advérbio. Só para ficar claro, maior ele caracteriza, né? Então, está dizendo ali uma característica de concentração, por isso que é adjetivo. Quarta questão. No trecho, não é preciso procurar muito para encontrar algum conflito que coloca duas ou mais pessoas ou grupos em posições ideológicas opostas, especialmente quando o tema é política. As classes gramaticais a que pertencem as palavras grifadas são, respectivamente. Então, eu quero aqui, respectivamente, eu tenho o que aqui? Essas palavras estão em destaque. Muito, algum e opostas. É o que? Ó, não é preciso procurar muito para encontrar algum conflito. Esse muito se relaciona a qual palavra? O que é que é muito aqui? Não é preciso procurar muito. Então, muito está funcionando como intensidade de procurar. Olha só. Então, aqui, ó, na terceira questão, a gente viu também intensidade, a gente sabe que existe advérbios que indicam intensidade, e aqui se repete essa ideia. Muito é um advérbio de intensidade que se relaciona ao verbo procurar, né? Que é justamente a característica dos advérbios. Ou se relacionar a um verbo, ou a um adjetivo, ou a um outro advérbio. Se relacionasse com um substantivo, aí seria um adjetivo, ou então um artigo, ou aos ou as, que se relaciona a substantivo. Então tem que tomar cuidado com essas regrinhas, com esses entendimentos. Então, já estou dizendo que aqui é um advérbio, vou desclassificar a letra A, vou tirar a letra D também, e vou tirar a letra E. E aí eu tenho a palavra algum. Algum é adjetivo, pronome indefinido, pronome possessivo. É óbvio que algum é pronome indefinido, tá? Algum é um exemplo de pronome indefinido. Algum, alguém, tudo, são pronomes indefinidos. E aí eu já encontro a minha resposta, né? A letra C é a única possibilidade aqui. E depois eu tenho a palavra opostas em
Posições ideológicas opostas. Opostas se relaciona a posições. Então, posições é um substantivo. Logo, isso aqui é de fato um adjetivo por se relacionar a um substantivo. Então, letra C, de fato, é a minha resposta. Eu tenho um advérbio, um pronome indefinido e um adjetivo. Ok? Vamos para mais uma questão, questão de número 5. As conjunções são unidades que têm por objetivo reunir orações em um mesmo enunciado. Diante do apresentado, assinale a alternativa cujo termo em destaque é classificado corretamente. Então, a gente vai analisar os termos em destaque aqui. Ó. Ele está me dizendo que esse que eu tenho aqui é uma conjunção alternativa, que indica alternância. Dificilmente um que vai ser alternância. Ele treinou tanto durante os anos que conquistou o comportamento, o campeonato de natação. Então, não é uma conjunção com ideia de alternância, tá? Eu tenho aqui, ó, tanto que, tá? Isso daqui é que é a minha conjunção, tanto que. E essa conjunção me dá a ideia de consequência. Treinou tanto durante os anos que, então, como consequência de treinar muito, conquistou o campeonato. Então, não é alternativa. O velho teme o futuro e se abriga no passado. Ele diz que é uma conjunção explicativa. Não, não, não. Esse e está adicionando aqui, ó. O velho teme o futuro e se abriga no passado. Então, aqui eu tenho a ideia de adição. Então, não é explicação. Quando a cólera ou o amor nos visita, a razão se despende. Conjunção aditiva. Se despede. Minha dicção tá ótima, tá? Desculpa. Então, conjunção aditiva. Porém, esse ou, neste caso, é uma ideia de alternância. Ou uma coisa ou outra coisa. E não os dois ao mesmo tempo. Então, não tem uma conjunção aditiva. Letra D. Acabou-se o tempo das ressurreições, mas continua as das insurreições. Conjunção adversativa, exatamente. O mais, ele é essencialmente uma conjunção adversativa. Nesse caso aqui, está com realmente este significado. Eu tenho uma ideia de adversidade, uma ideia de oposição. Acabou-se o tempo das ressurreições, isso já ficou para trás. Mas, porém, contudo, continua a das insurreições. Então, a ideia de adversidade. Letra E. Não foram ao mesmo cinema e, portanto, não se poderiam se encontrar. Então, esse portanto é a ideia de concessão? Não, não. Portanto, dá uma ideia de conclusão. Então, a minha resposta é sim a letra D. Certo? É o único que aqui a classificação está adequada em relação à palavra em destaque. Vamos para a sexta questão. Sexta questão diz o seguinte: o substantivo é classe de palavras responsável por nomear seres, objetos e sentimentos, podendo se flexionar no plural quando necessário. Tá? O substantivo flexiona ali no plural, normal. Nessa perspectiva, indica a alternativa que apresenta corretamente a flexão no plural. Então, vê, se a gente observa as alternativas, estamos diante de um substantivo composto, que é mais de uma palavra funcionando como uma só. E aqui, no caso, nós temos palavras compostas separadas por hífen. Né? Então, tem um hífen na sua composição. Então, o que é que a gente vai observar aqui? A gente precisa relembrar a regra. Quando eu tenho substantivos compostos, quando eu vou transformar isso num plural, eu preciso levar em consideração algumas coisas. Primeiro, relembrar quais são as palavras invariáveis. Pronome é invariável, interjeição é invariável, conjunção é invariável e advérbios é invariável. Aí você vai lembrar dessa palavra aqui, ó. P de preposição, I de interjeição e C de conjunção e A de advérbio. Ou seja, elas não vão variar, não vão se flexionar. Não vai para plural, não muda de masculino para feminino. Essas palavras, essas classes de palavras, não variam. Quando a gente vem aqui para substantivos compostos, a gente vai adicionar também os verbos, tá? Os verbos. Então, aqui, veiuda, tá? Veiuda. Vê
vem de verbo. Então, quando a gente está observando um substantivo composto no plural, nós vamos considerar também que os verbos não se flexionam nesse caso, tá bom? Outras coisas que a gente precisa levar em consideração. Quando você tem palavras repetidas, vou até escrever aqui, ó, palavras repetidas, ou então onomatopeia, só vai para o plural, ou segundo termo, no segundo termo, certo? Isso é algo que a gente precisa relembrar. E também se você tem ali uma palavra que é composta de mais de 3 termos, só o último termo vai para o plural. Só o último. Então anota isso, é muito importante. Além disso, quando a gente tem um substantivo composto formado por grão, grã e bel, o plural só no final também. Plural no segundo termo. Beleza. Então, com isso aqui, a gente vai analisar as nossas alternativas. Letra A. Abaixo assinado. E aí colocou o plural como abaixos assinado. Veja só. Abaixo indica posição, indica lugar. Então, isso aqui é um advérbio, certo? Então, advérbios não vão para o plural. Eu não poderia dizer abaixos. O correto seria abaixo assinados. Aí estaria correto. B. Bem-te-vi. A palavra bem-te-vi é formada por 3 palavras, por 3 termos. Quando isso acontece, o último termo é que recebe o plural. Assim como tenho na letra B, que vai ser a minha resposta. Bem-te-vis é o correto. Furta cores. Furtas cores, tá certo? Não, porque furta é verbo, tá? Furta é verbo do verbo furtar. Então, não poderia estar no plural. Seria furta cores. Grão prior, quando tem grão, grã ou bel, ele não vai para o plural, é apenas o segundo termo. Grão piores. Tic-tac é uma onomatopeia. Quando tem uma onomatopeia, só vai para o plural a segunda expressão. Tic-tac. O tax é que deveria estar no plural, tá? Tic-tacs. Então, letra B é a minha resposta. Deu para revisar? Deu para aprender? Deixa o seu comentário aí, tá? Deixa o comentário, deixa o like, porque essa aula tá muito boa. Umas grandes revisões aqui, com questões mais aprofundadas, com questões que exigem reflexão, banca e decã, do jeitinho que acontece na sua prova. Vamos para a 7ª questão. Assinar a alternativa que contenha artigo definido. Então, relembrando, artigo definido é a, o, as ou os. Isso é o definido. Indefinido é uma, uns ou umas. Mas o que acontece? A gente já viu em outra questão que é o a pode também ser preposição quando é exigido pelo verbo, que aí vai formar uma crase se juntar com o artigo, não é isso? O a também pode ser um pronome relativo. Então vai funcionar como pronome. Quando ele se refere a uma pessoa, ele faz referência a uma pessoa. Então veja só, na letra A, mimosa cor de mulher, se a aveluda. Então ela aveluda a ela, né? Se a aveluda. Então esse a aqui é um pronome, tá? Se refere a ela, aveluda a ela, mimosa cor de mulher, se a aveluda a ela. Esse se indica condição. Se a aveluda a ela. O que eu fiz foi trazer esse ela para antes, colocando o a aqui, que é um pronome neste caso. Então, letra A não é a minha resposta. Letra B. Já não era uma menina, estava moça. Eu tenho uma aqui. Esse uma, ele é um pronome, é um artigo definido? Não.
é um artigo indefinido, certo? Então, letra B não é a minha resposta. C. Nunca sucumbiu a essa fascinação. Quem sucumbe, sucumbe a alguma coisa. Então, esse a é preposição. Está sendo pedido pelo verbo sucumbir. Então, não é a minha resposta. Letra D. Uma altivez, eu tenho uma, só que uma é artigo indefinido, não é definido. De rainha, cingia-lhe a fronte. Aí eu tenho esse a aqui. Vamos analisar. Eu tenho o verbo cingir. Pela frase que eu tenho, eu pergunto, cingia o quê? A fronte. A quem? A ele ou a ela. Então, lhe é um objeto indireto e a fonte é um objeto direto. Objetos diretos não admitem preposição. Esse a aqui é um artigo. Então, na letra D, eu tenho um a que é artigo definido, sendo esta a minha resposta. Letra E. E um sangue puro a escumilha de Rosa e Matiz. Então, esse a aqui se refere a ela, escumilha a ela, tá? Então, aqui é um pronome, não sendo essa também a resposta. De fato, letra D é o que tem para hoje. É a resposta da 7ª questão. Foi difícil essa? Essa aqui precisaria ter bem cautela também. Tomar cuidado, entender, ter consciência do que você está procurando e de como você vai responder a questão. Questão boa, muito boa essa questão. 8ª. Eu tenho um trechozinho e eu vou relacionar aqui os termos ruim e bem para dizer o que ele é. Se ele é adjetivo, uniforme ou biforme. Então, vê só. Um adjetivo ele pode ser uniforme quando ele não vai variar de masculino para feminino, por exemplo, com que ele se relaciona. E ele vai ser biforme quando ele varia ali de masculino para feminino. Por exemplo, bonito. Eu digo bonito no masculino e bonita no feminino, a depender de quem ele está se relacionando, concorda? Então, isso é biforme. Agora, se a palavra não variasse, fosse um adjetivo que não variasse, aí sim eu teria uniforme. Então, vamos ver aqui o que a gente tem. Tem a palavra ruim e a palavra bem. Sem nem precisar olhar o textozinho, eu já poderia responder essa questão. Mas vamos ler. Não me olhe como se a polícia andasse atrás de mim. Cale a boca e não cale na boca notícia ruim. Então, essa palavra aqui, ruim, que a gente está analisando, ela se refere a notícia. Notícia é um substantivo. Então, se ele é um notícia substantivo, ruim se relaciona a ele, ruim é adjetivo. Porque caracteriza a palavra notícia. Você sabe explicar. Você sabe entender tudo bem. A palavra bem, né, tudo bem, se relaciona ao quê? A entender. Entender é verbo. Então, isso daqui não pode ser adjetivo. Isso aqui é advérbio. A palavra bem, essencialmente, é um advérbio. A palavra bom, essencialmente, seria um adjetivo. Então, guardem isso na memória. Bem é advérbio e bom é adjetivo. Indo para as alternativas, eu vou ter o seguinte. Já descobri que bem é adjetivo. Então, sempre que falar que bem é adjetivo, já vai estar errado. Letra B está errada. Ambos os termos são adjetivos, está errado. Ambos os termos são adjetivos, está errado. Não precisei nem entender ali, não precisei saber o que é um biforme e o que é um uniforme. Já vou ficar com a letra A. Então, vamos entender, então, o que de fato é um adjetivo uniforme, que eu não dei o exemplo anteriormente, de propósito. Ruim, eu estou dizendo que ele é uniforme, que ele não varia de masculino para feminino. Então, veja, notícia. A notícia é uma palavra feminina. A notícia, ruim. Então, está se relacionando com notícia, que é feminino, e eu uso ruim. Se eu digo o menino ruim. Ruim continuou do mesmo jeito, não variou, mesmo diante de um substantivo masculino. Tá? Então, se não há essa variação de masculino para feminino, ele não muda, ele tem uma forma única, eu chamo de uniforme. Adjetivo uniforme, de fato. Tá? Então, essa é a minha resposta.
fácil quando você entende que bem é advérbio. Nona questão. Na realidade, até o relatório da ONU admitia que a internet é valiosa. Então, eu quero analisar o termo destacado, o termo sublinhado aqui, esse até. Ele é o quê? Ele tem qual função? Inclusiva, anafórica, catafórica ou excludente. Inclusiva é quando tem ideia de incluir alguma coisa, excludente quando tem ideia de excluir, tá? Então aqui adiciona, aqui exclui, aqui remove. Anafórica é quando é um pronome, né, uma palavra que faz referência a um termo anterior, que já foi mencionado, a gente está evitando a repetição da palavra. E catafórica é quando você se faz referência a algo que ainda vai ser dito, a algo posterior. Então veja, até, na realidade, até o relatório. Esse até faz referência a algo anterior? Ele faz referência a algo posterior? Não consigo dizer isso, tá? Então digo que não é anafórico e não é catafórico, porque na verdade ele não faz referência. Não é uma palavra que a gente usa para fazer referência, tá? O até aqui, ele é inclusivo ou é excludente? Na realidade, até o relatório da ONU admitia que a internet é valiosa. Então, o relatório da ONU também, tá? Até o relatório, inclusive ele. Então, é uma ideia de inclusão, ideia inclusiva, e não de exclusão, porque ele está adicionando. Ele está falando que o relatório da ONU também fazia isso. Então, a ideia de inclusão. Então, fique ligado que a palavra até pode ter este significado, essa função. Então, vamos para a última questão. Essa questão aqui, ó, digna da IDECAN, tá? Causa extrema dúvida, porque realmente é complicado entender ali o que qual vai ser a resposta em relação ao que é especificação, ao que é enumeração, ao que é explicação, explicitação ou exemplificação. Ó, vou tentar aqui explicar para vocês, porque essa questão cai muito na banca de Decan. É muito comum trazer essas alternativas para você analisar, tá? Se você ver, você vai lembrar de mim. Veja só, primeiro vamos explicar o que cada uma dessas coisas é. Ó, especificação. O que é especificar? Especificar é quando você tem ali uma ideia geral, uma ideia genérica, e você quer mostrar dentro dessa ideia genérica do que você está falando. Você está sendo específico, tá? E isso confunde muito com a explicação, porque a explicação também é muito semelhante, tá? A especificação, algumas pessoas dizem que é um tipo de explicação. Mas veja só, para Banca e Decan, a gente vai considerar a explicação como a definição de algum termo, tá? Definição de algum termo, de alguma ideia, de algum conceito, certo? Então vai gravando isso. Enumeração. A enumeração, você tem a ideia de uma listagem. Você tem uma lista de palavras, normalmente separadas por vírgulas, que vai trazer para você essa ideia mesmo de lista. São palavras ali que têm a mesma classe gramatical, né? Tem a mesma classe morfológica. Estão sendo listadas ali uma após a outra. Então, enumeração é isso, é uma listagem. Explicitação, você vai ter a ideia de explicitação quando você tinha algo que estava implícito e vem à tona. Ele estava ali, ó, bem sutil, e aí você mostra ele para todo mundo ver. Isso é a explicitação. Algo estava implícito, estava ali bem tímido, e você coloca para vista, né, para todo mundo observar ela. E isso vai ser, muitas vezes, um recurso para evitar ambiguidade. Já a exemplificação é quando ele vai trazer exemplos, e então a gente vai ter uma ideia de ilustração de uma ideia, né? E ilustrar uma ideia é trazer exemplos. Mas veja só, parece simples a explicação, mas da resolução causa muita dúvida. Então tem que tomar muito cuidado, já vai eliminando o que você tem certeza que não é, para ali visualmente ficar mais claro para você. É assim que se faz concurso. Eu sempre falo para vocês, elimina as questões que não podem, vai deixando ali as que você tá com dúvida,
para depois você encontrar estratégias para eliminar a partir dali. Porque você vai eliminar o seu campo de visão das alternativas. Parece que fica mais fácil responder. Então, vê só. O segmento em negrito. Até nem coloquei em negrito. Mas, desculpa, o negrito era aqui, ó. Esse depois dos 2 pontos. Tendências a aceitar horas extras e demonstrar afeto através da provisão. Então, vê. Isso que está destacado, ele tem qual valor semântico em relação ao que vinha antes? Então, vê comigo. Essas expectativas têm outros tipos de custos para homem. Outros tipos de custo é o que vai ser falado depois. Quais são esses tipos de custo? Então, vê. Tipos de custo, vou colocar essa bola, esse círculo, para dizer os tipos de custo. E aí, depois vai vir quais são os tipos de custo. Tendência a aceitar horas extras e demonstrar afeto através da provisão. Então, vê só. Eu especifiquei quais são os custos, tá? Eu especifiquei. Eu não tinha uma enumeração, eu não tinha uma explicação de um conceito, eu não trouxe à tona algo que estava implícito. E aí você pode pensar, é um exemplo, professor. Ele trouxe exemplos. Eu não vejo isso como uma especificação. São exemplos. Veja, tome muito cuidado com a Banca Idecam, que ela vai trazer questões dessas, como eu já disse, e você vai sempre ver isso daqui. Se você tem uma ideia genérica, né, outros tipos de conceito, quais são esses tipos de conceito? E aí você traz a especificação dessa ideia, a especificação desses custos, na verdade, esse tipo de custo, tá? Você tem uma especificação. Você especificou uma ideia geral. Exemplificação, normalmente, você teria um por exemplo, um como, para dizer que ali viria uma exemplificação. A IDECAM trabalha dessa forma, tá? Então, ela gosta muito de colocar essa questão e ela sempre rodeia para falar de especificação. É uma ideia geral, genérica, e você vai especificar do que você está tratando. Então, tem essa estrutura dos 2 pontos, normalmente, e vem aqui uma especificação depois. Então, a resposta aqui é especificação, porque outros tipos de custo é uma ideia genérica, você não sabe quais são, e ele vai mostrar para você, certo? Se ele especifica, ele está mostrando para você. Então, deixou de ser genérico para ser específico. Tá? Se faz essa mudança do genérico para o específico, você vai considerar isso uma especificação. Ok? Então, a gente finaliza aqui a resolução de questões. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida que é comum, deixa aí nos comentários que a gente vai tentar se ajudar. E mais uma vez, convido vocês a entrar no grupo do WhatsApp, o link está na descrição. E também ofereço o meu curso de português online, que também está na descrição, o link, tá? Um grande abraço, espero ver você lá na nossa plataforma. Até a próxima!